Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química Bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula, nossa quarta aula de modelos atômicos, vamos falar sobre o modelo de Bohr. Vocês estão preparados? Mas antes, roda a vinheta! Para falar sobre o modelo de Bohr, diferente do que a gente viu no modelo de Thomson e Rutherford, que tem experimentos envolvidos ali, vocês vão perceber que Bohr não realizou experimento nenhum. Na verdade, o que Bohr fez foi adaptar o que Rutherford tinha feito e concluir de um modo diferente. Por isso que muitas vezes a gente encontra o modelo de Bohr com o nome modelo Rutherford-Bohr, porque ele se apropriou dos resultados do experimento de Rutherford e chegou a uma outra conclusão. Na realidade, o que Bohr fez foi encontrar algumas inconsistências na estrutura atômica de Rutherford segundo a física clássica. A física clássica não consegue entender como que elétrons orbitam ao redor de um núcleo parado sem emitir energia. A gente sabe que isso acontece quando você tem uma partícula dotada de carga positiva, por exemplo, estacionária, e uma partícula negativa girando ao seu redor. A tendência é que essa partícula negativa sofra um movimento espiralado, vai emitir energia, emite radiação, então, e se colide com aquela que estava parada. Então, se o modelo de Rutherford realmente é válido, o átomo deveria ser algo instável, porque a todo momento deveria estar emitindo energia, emitindo radiação, e os elétrons colidindo com o núcleo. Então, segundo esses conhecimentos da física clássica, o que Bohr fez foi aprimorar o modelo de Rutherford, por isso que muitas vezes é conhecido como modelo Rutherford-Bohr. Quero mostrar para vocês então, anotar quais são essas falhas, para a gente deixar anotadinho aí, e já mostrar na sequência o que Bohr fez para consertar isso tudo. Vamos lá? Então, pessoal, aqui eu vou deixar já anotado quais são as falhas que eu disse anteriormente do modelo de Rutherford. Lembre então que se eu tenho uma partícula parada, estacionária, de carga positiva, e uma partícula de carga oposta orbitando ao seu redor, a tendência é que essa partícula de carga oposta comece a sofrer um movimento espiralado, vai perdendo energia, até colidir com a partícula positiva. Então aqui deveria haver uma emissão de energia. Então as duas falhas do modelo de Rutherford estão aí. Se o elétron realmente orbitasse de modo aleatório ao redor do núcleo, como Rutherford dizia, aconteceria isso. Os elétrons deveriam colidir com o núcleo e o átomo emitir energia. Então o que Bohr fez foi consertar isso. Para Bohr, os elétrons não giram de modo aleatório ao redor do núcleo. Os elétrons giram de um modo ordenado sem emitir energia. Então vamos ver na próxima tela qual que é o modelo de Bohr. Bohr ainda mantém a ideia do átomo ter um núcleo pequenininho, isso sem sombra de dúvidas está correto, o modelo de Rutherford foi suficiente para isso, porém a eletrosfera é organizada, ela não é desorganizada como a de Rutherford. Os elétrons, eles giram ao redor do núcleo em órbitas permitidas, ou que a gente chama de órbitas quantizadas. O que isso significa? Os elétrons, eles podem girar ao redor do núcleo, mas sempre com a mesma energia. Então, se um elétron está orbitando nessa primeira órbita, ele orbita sempre com a mesma energia, certo? Se tem dois elétrons nessa mesma órbita, os dois estão com a mesma energia. Se eles estão sempre com a mesma energia, não ganham nem perdem orbitando aqui, eles não colidem com o núcleo. Se o elétron ele vai para uma órbita mais afastada, um elétron para a órbita mais afastada, o que acontece? Ele vai orbitar com outra energia, porque cada órbita tem uma energia própria. Na órbita mais afastada do núcleo, a energia é maior, então ele orbita com mais energia, mas sempre com a mesma energia. Se eu tenho uma órbita mais afastada ainda, o que acontece? Uma órbita mais afastada, o elétron orbita com outra energia, mas uma energia fixa. Ou seja,
eu tenho órbitas permitidas ao redor, não vou desenhar todas aqui, ao redor do núcleo, e essas órbitas a gente chama de órbitas quantizadas. Então, a teoria de Bohr para o átomo é que a eletrosfera é organizada e essa organização é uma organização que a gente diz que as órbitas da eletrosfera são órbitas quantizadas. São órbitas quantizadas. O que são órbitas quantizadas? Órbitas com energias próprias. Energias próprias. Beleza? Lembrando que quanto mais afastado do núcleo, então aqui eu tenho o núcleo, quanto mais afastado do núcleo, maior a energia da órbita. Aí você me pergunta, então se um elétron está orbitando lá na órbita 2, ele sempre está com a mesma energia. Ele não pode orbitar na órbita 3, ou na 4, ou na 1, por exemplo? Ele pode trocar de órbita, mas essa troca de órbita acontece como? Com absorção ou com liberação de energia. Afinal, se na órbita mais interna a energia é pequena e o elétron quiser voltar para a primeira, ele vai precisar o quê? Perder energia. Mas se o elétron quiser ir para uma órbita mais afastada, ele vai precisar o quê? Acumular energia. Concordam? Então, eu vou mostrar para vocês como ocorre esse ganho e essa perda de energia na próxima tela. Bom, então imagina que a gente tem a seguinte situação. Tem um elétron nessa órbita e esse elétron é excitado. O que é um elétron ser excitado? Ganhar energia. Porém, para um elétron ganhar energia e sair da primeira órbita para a segunda, ele tem que ganhar exatamente a diferença de energia que existe entre a primeira e a segunda órbita, concordam? Porque a primeira órbita tem uma energia, a segunda tem outra energia. Para o elétron sair de uma e ir em direção à outra, ele tem que acumular exatamente essa quantidade de energia. A quantidade de energia que existe entre uma órbita e outra é o que a gente chama de quantum. Então, se ele conseguir absorver um quantum, ele consegue passar para a próxima órbita. Se ele conseguir absorver o outro quantum para ir para a próxima órbita, ele vai para a próxima órbita. Se ele consegue acumular mais um quantum, ele vai para a próxima órbita. Então, a absorção de energia, ela é realizada pelo elétron, e se ele consegue absorver a energia necessária para ele pular para uma outra órbita, ele pula. A gente diz que o elétron ele está num estado excitado, quando ele está fora da sua órbita de origem. Porém, quando esse elétron ele começa a voltar para as órbitas mais internas, ele começa a perder energia, concordam? Então, se esse elétron começa a voltar, ele começa a perder energia. Então, na volta, existe uma perda de energia. Sempre que o elétron sai de uma órbita mais externa e volta para uma órbita mais interna, ele perde energia. E essa perda de energia ocorre na forma de luz. Então, quando acontece uma transição eletrônica é quando um elétron sai de uma órbita e vai para outra. Quando essa transição eletrônica vai de uma órbita mais externa para uma órbita mais interna, a gente tem a emissão de luz. Então, a perda de energia na forma de luz só pode ser explicada a partir do modelo de Bohr. O modelo de Bohr, que é o modelo em que existe um núcleo bem pequeno, como Rutherford já falava, porém, órbitas quantizadas, órbitas com energias fixas para os elétrons orbitarem. Então, pessoal, o modelo de Bohr ele foi desenvolvido, a sua teoria, em cima do átomo de hidrogênio. Tá certo? A teoria de Bohr explica o átomo de hidrogênio. Se a gente for analisar outros átomos, eles também têm as suas órbitas quantizadas, e as órbitas elas têm energias para cada átomo. Não significa que um átomo de cloro ele tem órbitas com as mesmas energias que um átomo de ferro, por exemplo. Cada tipo de átomo tem órbitas com quantidade de energia daquele tipo de átomo. É por esse motivo que existem átomos que emitem luz de uma cor e átomos que emitem luz de outra cor. Justamente pelo fato da quantidade de diferença quantum entre uma órbita e outra não ser sempre o mesmo. É importante perceber que o modelo de Bohr foi importante porque a partir dele a gente conheceu os fenômenos luminosos. Na verdade, a gente conhecia os fenômenos luminosos, mas a gente não conseguia explicar
não conseguia explicar a emissão de luz a partir de substâncias químicas. E a partir do momento que a gente conhece as órbitas quantizadas de energia e que quando o elétron transita de uma órbita mais externa para uma órbita mais interna, ele emite luz, a gente consegue explicar então os fenômenos luminosos. O fenômeno luminoso mais famoso que tem são os fogos de artifício. Já pararam para pensar num fogo de artifício? O fogo de artifício é composto por substâncias químicas, por sais, tem pólvora, aí você vai lá e aquece, explode, não é? Aí o que acontece? Quando você esquenta e tem a queima, a combustão, quem ganha essa energia? As substâncias que estão ali dentro dos fogos de artifício. Então existem alguns compostos ali que ganham energia. Se eles ganham energia, os elétrons eles ficam excitados. Eles ganham energia e eles vão para as órbitas mais afastadas. E aí a propulsão joga lá para cima os fogos de artifício. Quando chega lá em cima, os elétrons estão todos excitados, porque ganharam energia. Lá em cima está frio. Não tem mais a fonte de aquecimento, a queima. Então o que acontece? Os elétrons começam a perder a energia que tinham acumulado aqui. Quando eles perdem energia, eles vão voltando para as órbitas mais internas, emitindo luz. Então quando você vê a luz de um fogo de artifício, nada mais é do que uma transição eletrônica das órbitas mais externas para as órbitas mais internas. E a diferença de cor está relacionada com qual substância tem ali, com qual tipo de elemento químico. Normalmente os fogos de artifício são formados por compostos iônicos. A gente vai estudar ligações químicas em breve. E esses compostos iônicos têm um cátion e um ânion. O cátion normalmente é quem dá a cor para aquele tipo de composto iônico. Então tem compostos que o cátion tem coloração amarela. Tem compostos que o cátion tem coloração verde. Então as colorações representadas por cada tipo de fogo de artifício estão relacionados com os cátions que cada composto iônico apresenta. A gente vai falar um pouco melhor sobre cátions, sobre ânions, na sequência da nossa playlist. Existem modelos atômicos mais atualizados. A gente tem os modelos da física quântica, o modelo de Sommerfeld, a teoria de Planck. A gente tem vários tipos de teoria que se juntam para formar o modelo atômico da física quântica. Mas a gente vai encerrar aqui a estrutura atômica, principalmente por quê? Porque a gente precisa, no ensino médio, o modelo de Bohr dar conta. Porque a gente precisa compreender a estrutura atômica, entender que houve uma evolução, mas entender que o átomo é composto por prótons, tá certo? Que estão lá no núcleo, por partículas que estão na eletrosfera. E independente se a eletrosfera é assim ou assado, isso não vai fazer muita diferença se for diferente do que o Bohr fala. Porque a gente precisa o modelo de Bohr dar conta. Então a gente vai assumir o modelo de Bohr como sendo o modelo ideal, mais próximo da realidade, e vamos usar esse modelo nas nossas próximas aulas. Então se você gostou desse vídeo, dá um curtir aí pra mim, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, e eu te espero na nossa próxima aula, que a gente vai investigar mais ainda o modelo de Bohr. Até lá!